Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que nós temos estado a olhar ao longo destas semanas tem sido o livro que mais pessoas têm conhecido e lido ao longo dos séculos. É um livro que, de facto, tem mudado vidas. Um livro que tem, de alguma forma, incomodado muita gente também. Porque ele é a palavra de Deus. Ele tem transformado as vidas das pessoas, tem incomodado muita gente, pois ele fala as verdades a nosso respeito, a seu e a meu. Eu gostaria de continuar a olhar para este livro nos próximos minutos consigo. Nós hoje estamos a olhar para a vida de José. Este homem que nós temos estado a acompanhar ao longo de alguns dias, já alguns programas, esta parte, nós temos estado a ver como este jovem, um jovem com integridade e caráter, tem vivido momentos de aflição, mas ao mesmo tempo está a viver agora momentos de glória. Nós iremos olhar para a Bíblia no capítulo 43 do livro do Gênesis e iremos continuar a olhar desde o verso 15 e 16, pois já temos estado a tratar deste capítulo no programa anterior e queremos continuar a olhar para ele. Este jovem, que agora é um homem, José, tinha sido vendido por seus irmãos para o Egito como escravo. Lá, como escravo, foi injustiçado e caluniado e por causa disso foi preso. Ele manteve os seus valores de integridade para com o seu senhor e a mulher, difamou e ele foi parar então à prisão. Viveu muitos anos preso e ao fim de vários anos de estar na prisão, então ele interpretou alguns sonhos de uns prisioneiros que estavam com ele e então foi chamado para o palácio do rei, do grande faraó. Nessa altura, Faraó também estava com um problema, ele tinha recebido uma revelação, não sabia o que significava esses sonhos, e por isso José foi chamado ao palácio de Faraó para interpretar esses sonhos. E por orientação de Deus, ele interpretou esses sonhos e então Faraó o colocou como governador do Egito. Ele era o segundo depois, logo depois de Faraó. Vemos então que os irmãos de José tiveram a necessidade de voltar ao Egito, ou de ir ao Egito, para comprar mantimentos, pois havia uma grande seca em toda a região ali do Médio Oriente. E por essa razão os irmãos tiveram de descer ao Egito e tiveram que negociar diretamente com José. Eles não sabiam que era o seu irmão que tinha sido vendido como escravo. Eles estavam na expectativa de que José eventualmente teria morrido no campo e por essa razão então eles prostraram-se diante de José, realizando assim um sonho que José havia tido na sua juventude, do qual toda a família ficou extremamente irritada por ele revelar que Deus lhe iria dar essa posição. Neste momento os seus irmãos estão de volta ao Egito, depois de terem regressado a casa, eles agora estão de volta ao Egito. Encontramos-nos no verso 15 e 16 do capítulo 43 do livro do Gênesis. Se você tiver uma Bíblia à mão e quiser acompanhar a nossa leitura e os comentários que iremos fazer, então sinta-se à vontade abrindo a sua Bíblia neste capítulo e livro para nós podermos ler juntos este texto da Palavra de Deus. Diz assim: Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, e levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou em nossos sacos, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizando-nos, e tomar nossos jumentos. Estes irmãos continuavam com problemas de consciência. Eles, ao verem José, ficaram atormentados. Eles não sabiam, claro, que era o seu irmão. José estava com trajes egípcios, ele falava a língua egípcia, eles nunca imaginavam que José, aquele governador
de quem eles estavam à frente era o seu irmão José, que tinha sido vendido como escravo. E então, por isso, eles estavam muito preocupados e com o peso na sua consciência, pois eles tinham vendido o seu irmão como escravo para o Egito. Imagine você que recebia um convite do Presidente da República ou de um grande governador ou uma coisa assim. Provavelmente você, que não tem se calhar tantas questões de consciência, não se sentiria, enfim, preocupado ou humilhado ou, enfim, com ideias de que eventualmente o tratariam mal. Sentir-se-ia certamente muito honrado. Estes homens, em vez de se sentirem honrados com este convite, estavam com complexos de culpa e preocupados com o que iria acontecer. Bem, eles traziam o seu dinheiro no saco para devolverem, isso já era um motivo de preocupação, e ao falarem, enfim, com o mordomo da casa, eles ficaram um pouco mais descansados. Diz assim o texto do verso 19 em diante. E se achegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegámos à estalagem, abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco, nosso dinheiro intacto. Tornámos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. Ele disse: Paz seja convosco, não temeis. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E lhe trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José a casa, trouxeram para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até à terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Temos aqui um diálogo entre os irmãos de José e o próprio José. Esta conversa começa com o mordomo em casa e é interessante ver como este mordomo tem uma atitude muito interessante. Ele declara paz sobre os irmãos de José e diz: O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos deu tesouro em vossos sacos. Talvez o servo, este mordomo, tinha sido de alguma forma influenciado por José, certamente. E ele deu esta dica e os irmãos estavam tão preocupados com o que lhes iria acontecer que nem repararam na conversa que este mordomo estava a ter. Não era habitual um egípcio falar desta maneira para com um estrangeiro e por essa razão os irmãos deveriam ter apercebido que ali havia alguma coisa de estranho. Ele estava-se a referir ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Betel, aquele Deus que encontrou Jacó no caminho e que o livrou. E este mordomo estava a dizer: esse mesmo Deus vos deu tesouro em vossos sacos. Revelava de facto algum conhecimento. Talvez este mordomo tinha passado algumas horas a conversar com José e certamente José lhe contara alguns dos episódios que o pai dele tinha vivido com Deus, a intimidade que Jacó tinha tido com Deus. Talvez aquele episódio em que Jacó lutou com Deus, José tivesse relatado a este mordomo. E é bem provável que este mordomo tivesse conhecimento de quem era este Deus, de uma forma pessoal. Por isso ele diz: paz seja convosco, uma saudação de paz e de bênção sobre estes irmãos, que mesmo assim, apesar desta saudação, continuavam preocupados, pois eles ainda não sabiam o que os reservava. Eles ainda pensavam que este governador do Egito lhes queria fazer mal. De qualquer das formas, eles ficaram na expectativa, talvez um pouco mais aliviados, quando ouviram estas novidades do mordomo, que o dinheiro que eles tinham dado para o pagamento dos cereais tinha chegado à mão do mordomo. Isso de alguma forma os descansou. Então eles continuam esta conversa, recebem então José e vão se prostrar diante dele em sinal de honra, em sinal de veneração, de alguma forma de respeito para com José. E isso concretiza aquele sonho que José havia tido em jovem, de que Deus
colocou numa posição em que os seus irmãos iriam ter que o reverenciar. Não que José tivesse, como nós vimos, procurado essa posição, não pelos seus esforços, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem os seus planos, Ele vai fazer cumpri-los. E José então está dentro dos planos de Deus, e por essa razão ele chega ao ponto de realizar o sonho que Deus lhe havia dado. Aquilo que Deus tinha planeado para José aconteceu de facto. E isso certamente vai acontecer na sua vida. Aquilo que Deus planeou para si, Deus quer realizar. Talvez algum sonho que você tem tido da juventude, do passado, que ainda não se realizou. Alguma orientação que você recebeu, se calhar, de Deus, que ainda está por realizar, Deus quer concretizar. Não importa o tempo que vai levar, mas Deus irá realizar isso. Vemos depois no verso 27 que José pergunta pelo estado do pai, se o pai está bom ou não, se o pai ainda vive, em que condição se encontra o pai. Esta era a preocupação grande de José. José tinha uma relação muito íntima com o seu pai. Era de facto, como nós vimos já há vários programas atrás, como Jacó amava este filho e como ele de alguma forma preferenciava a José. José tinha uma relação muito próxima do seu pai e isto era para ele algo muito importante. Ele queria saber exatamente como se encontrava o seu pai, em que estado de saúde ele estava. No verso 28, então, os seus irmãos dão uma resposta a José. Eles dizem: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e se prostraram. De novo, estes irmãos que há muitos anos atrás sentiam que José era arrogante por ter dito que sonhara que os seus irmãos se iriam prostrar diante dele, hoje, nesta situação concreta, eles vão se prostrando vezes sem conta diante de José, não se dando conta que estão de alguma forma a cumprir aquilo que Deus havia dito. É interessante que a palavra do nosso Deus em Tiago, capítulo 4, verso 10, nos diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que pensam de si próprio mais do que aquilo que convém, aqueles que acham que os outros são sempre inferiores a ele próprio. A Bíblia diz que Deus vai resistir a esse tipo de pessoas. Aqueles que são orgulhosos, Deus vai resistir. Nem precisamos de mais nada. Há muitas pessoas que às vezes atribuem situações da vida a Satanás, ou a demónios, ou a este, ou aquele, ou ao mau feitio do vizinho, ou assim. Mas muitas vezes esse tipo de pessoa orgulhosa, esse tipo de pessoa que se mantém sempre pensando que é superior aos outros, a Bíblia diz que Deus resiste a este tipo de pessoa. E é interessante ver que, continuando mais para a frente, diz ainda: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Este é texto da palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 e 6, que nos mostra isto. Nós devemos ter este cuidado de viver de uma forma humilde, porque o próprio Deus irá resistir àqueles que acham de si próprio mais do que convém. Estes irmãos tinham pensado assim no passado, achavam que José era desprezível, achavam que José não merecia confiança, pensavam eles que José era orgulhoso e por isso venderam-no por ciúme e inveja para o Egito, na expectativa de que ele morresse por lá. Agora eles estão diante de José, sendo ele o governador de todo o Egito, e vão se prostrando, vezes sem conta, cada vez que falam com ele. Depois vemos José, que levantou os seus olhos e viu a Benjamim. Isto no verso 29. Seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Já há muitos anos que José não via este seu irmão Benjamim. Benjamim era de facto o irmão de pai e mãe de José. Os outros irmãos de José eram irmãos de pai, mas não de a mesma mãe. Benjamim, digamos assim, era o seu irmão verdadeiro. Por isso ele tinha um sentimento, uma proximidade maior com Benjamim. E quando ele o viu, não se conteve de emoção. E o texto diz: José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no íntimo para com seu irmão. Então entrou na câmara e chorou ali. José de facto estava
com as emoções ao rubro, como se costuma dizer. Era uma situação extremamente emocionante. Ele já há muitos anos, mais de 20 anos que ele não via os seus irmãos, e agora tinha este encontro com o seu irmão mais novo, certamente muito mudado. E isso o levou a chorar, ficou extremamente emocionado. Mas José tinha de levar até o fim este seu plano para testar o coração dos seus irmãos. Por isso, no verso 31, vemos que depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Ele tem uma atitude quase como se nada fosse, volta então àquela postura do Senhor do Egito. E serviram eles à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele. Porque os egípcios não era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é assim abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou a porção que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer outro deles. E eles beberam e se regalaram com ele. É talvez difícil para a gente imaginar o grande significado que teve este momento para José. Vemos Benjamim sentado à frente de José e recebe uma porção maior do que os outros irmãos. Aqui estava o primeiro teste que José queria fazer aos seus irmãos. Os seus irmãos, a razão pela qual eles o venderam para o Egito era exatamente que eles tinham ciúmes de José. Achavam que o seu pai preferenciava a José e os desprezava a ele. E agora José faz o primeiro teste aos seus irmãos. Ver como eles reagem à situação de Benjamim ser privilegiado em relação aos outros. Parece que não houve problemas. Parece que os irmãos de José passaram neste primeiro teste. Eles, diz o texto, se regalaram com José, estiveram bem, estiveram felizes com esta situação e parece que descontraíram um pouco diante desta situação. Depois os versos continuam e dizem, no capítulo 44, deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimentos os sacos destes homens, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. O meu copo de prata pô-lo-ás dentro do saco do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens. E alcançando-os, lhes dirás: porque pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste mal no que fizestes. José continua com o seu plano de testar os seus irmãos. Ele quer ver se de facto os corações destes homens haviam sido mudados. Então ele envia o seu mordomo de novo, tem um plano de verificar se eles se importavam ou não com o seu irmão mais novo, Benjamim, e envia o seu mordomo para falar algumas palavras, para mostrar se de facto eles estavam ou não preocupados com este jovem. E então ele alcançou-os e lhes disse e falou estas palavras. Então eles responderam: porque diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de praticar semelhante coisa. Eles aparentemente estavam com a consciência agora tranquila. Eles sabiam que não tinham roubado nada e diriam, como se diz em bom português, punham as mãos no fogo uns pelos outros, sabendo que não havia hipótese agora de algum ter trazido coisas da casa do governador do Egito. Mas o texto continua: porque diz meu senhor tais palavras? Longe dos teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca do nosso saco tornámos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do meu senhor ouro e prata? Eles estão mesmo de perfeita consciência tranquila agora. Eles tinham dado provas de que eram homens honestos, trazendo desde a terra de Canaã os seus bens de novo, trazendo o dinheiro de novo para pagar o cereal que haviam levado da primeira vez, e agora dinheiro para comprar de novo. Como é que eles poderiam ter feito outra vez tamanha asneira? Certamente não seria assim. Eles estavam perfeitamente tranquilos quanto a isso. Por isso eles avançam
dizendo que não, de maneira nenhuma, eles não pagaram o mal com o bem, eles querem, antes pelo contrário, honrar esse grande governador, e eles este mordomo insiste que ele tinham roubado não só o dinheiro, como também o cálice de prata, em que, diz aqui o mordomo, em que o seu senhor fazia adivinhações. Francamente, eu creio que o mordomo aqui faz este comentário mais para influenciar e mais para dar importância e relevo ao furto que foi feito, do que propriamente dizer que José fazia adivinhações através daquele copo. José não era um ocultista, José dirigia-se diretamente a Deus, ele recebia a revelação direta de Deus e ele não necessitava de artefactos como copos ou outras coisas, como muita gente infelizmente hoje usa, para receber orientação do Deus Todo-Poderoso. José depositava a sua fé no próprio Deus e na orientação direta de Deus. Não em artefactos para fazer, enfim, coisas sobrenaturais ou, enfim, algumas coisas difíceis de explicar. A nossa fé deve ser alicerçada na palavra de Deus e não nos artefactos. Quando é assim, isso torna-se idolatria. Quando nós amamos mais os objetos do que o próprio Deus, isso torna-se idolatria. Eu creio que é por isso que o nosso Deus não nos deixa ter objetos como referência para nós o adorarmos a Ele. É por isso que Deus diz para nós não fazermos imagens de nada do que há embaixo na terra, nada do que há no céu, nem de homem, nem de animal, nem de coisa semelhante, para que nós não nos possamos agarrar a coisas materiais quando adoramos o Deus que é Espírito. Pois para adorarmos esse mesmo Deus, nós devemos fazê-lo com fé. E essa fé é alicerçada na experiência que temos com Deus, é alicerçada na sua palavra, na obediência à sua palavra. Hebreus capítulo 11, verso 1, dá uma definição incrível de fé. Diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos factos que se não veem. Nós, para agradarmos a Deus, temos de fazê-lo baseado na nossa fé. Voltando ao nosso texto, vemos como Judá vai sair em defesa de Benjamim e como ele vai fazer uma defesa fantástica. Mas vamos ver se isso de facto vai resolver o problema de Benjamim e dos seus irmãos. Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.